Tivemos agora o anúncio do reajuste da taxa de água e esgoto aqui em nossa cidade, no percentual de 21,43%, sendo que a inflação divulgada seria aí em torno de 2-3% no máximo. Nós temos a satisfação de receber aqui o economista Daniel Bampaneto e nosso assunto começa com esses reajustes que são acima da inflação divulgada. Um instante só e nós já voltamos. Seminovos você encontra em Wagner Veículos. Compra, venda, troca e financia. Com Wagner Veículos você faz o melhor negócio. Wagner Veículos é qualidade e bom atendimento. Rua Santa Rita, 770, no Alto Sumaré, em Barretos. Rapidez e confiança em seguros para veículos, residências e empresas. Escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. No Escritório Central, você prepara toda a documentação para a isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Iniciamos o programa Fé e Cidadania, que procura divulgar as pastorais sociais da igreja e os valores de justiça social. E temos a satisfação de receber um economista de muito nome, de bom nome aqui na nossa cidade, Daniel Bampaneto. Nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Daniel. Eu que agradeço o convite. Só espero poder ser claro o suficiente para a população entender e a gente poder compreender o porquê de certas coisas. Lógico que são assuntos complexos que muitas vezes demandam de alguma explicação um pouco técnica e provavelmente muitas pessoas ainda vão ficar na dúvida. Mas o que eu puder ajudar, eu estou às ordens. O que nós queremos, assim, uma ideia clara de quem é tão entendido aí em economia, é essa questão da inflação. O governo divulga uma inflação 2-3%, o ano passado, sei lá, em torno de 6%, mas os preços subindo constantemente, muito mais. A pessoa sente isso no mercado, sente nos combustíveis, etc., em vários setores. Agora, com esse reajuste da água, em quase 21,5%. Daniel, como é que funciona essa questão? Será que a gente entende a diferença entre a inflação divulgada e a inflação que a gente sente no bolso? Eu só vou começar a fazer um comentário daquilo que você me disse a respeito, que eu sou uma pessoa entendida. Eu duvido que aqui no Brasil, principalmente, vamos pegar o nosso caso particular Barretos, que tem economistas que consigam entender. Ele não tem algumas lógicas, alguma coisa foge de alguns parâmetros que você tem por base para calcular alguma coisa. Então, quando você pega alguns países que têm um controle da parte econômica dele, tem um controle de inflação, tem controle da moeda, emprego e desemprego, a pessoa tem muita base para poder discutir isso aí. Quando você coloca, primeira coisa, a correção do valor da água em 20 e tantos %. Nós já tivemos isso ano passado, foi contestado e a justiça fez voltar. De uma certa forma, se a gente pegar a coisa como um todo, você vai perceber o seguinte: se o ano passado não podia, por que esse ano pode? Será que nós vamos ter de novo um questionamento na justiça por conta que fez esse ano? Acredito que muito provável. Queira ou não, é muito estranho nós temos uma inflação oficial declarada em torno de 1,5% no máximo, e de repente nós estamos fazendo uma correção de uma taxa de água em 23%. Significa, esse 1,5%, se eu considerar num período estendido, significa que para eu ter essa correção de 1 e pouco para 20 e tantos, eu demoro quase 2 anos para chegar nisso aí. Então, por que está acontecendo agora? Lógico, nós temos uma prefeitura, tem um serviço de água e esgoto, deve ter os técnicos dele, no mínimo ele deve ter explicação para poder explicar isso aí. E tem uma outra coisa, nós temos vereadores que eles são os representantes do povo. Eu tenho a impressão que o vereador tem muito mais medo de eleitor do que de imprensa ou de advogado de alguma coisa. Por quê? Essa pessoa que
contrariar o interesse daquele que votou nele, ele corre o risco de não voltar mais. E uma coisa que eu coloco para todo mundo, eu comento com o pessoal quando trata de alguma coisa ligada ao poder público, qual o caminho que nós deveríamos usar para ter certa resposta, que nesse caso eu também não tenho. Se você perguntar por quê, eu não sei, eu não consegui descobrir. Se eu votei no José para vereador e ele diz que ia trabalhar a meu favor, o que eu deveria fazer agora? Eu e todo mundo. Procurar o José e falar, cara, eu votei em você, você disse que ia defender a população, que estava trabalhando para o pobre, para o município, etc. Eu queria saber de você, que tem acesso a essa documentação toda, o porquê disso aí. Quando a população lançar mão de grupo, de entidade, de associação ou de pessoas se juntando para perguntar para quem dirige, você pode ter certeza, alguma coisa vai acontecer. Infelizmente, o brasileiro, ele esquece em quem votou, ele esquece aquilo que prometeram para ele, ele esquece dos projetos que passaram, então sequer, muitas vezes, ele se lembra quem foi o candidato a vereador, quem votou, o deputado, o senador e o outro. É uma pena, eu tenho mania, em quem eu voto, eu sei quem eu voto, eu marco ele 4 anos. Já tive caso de questionar alguém disso um dia, e deu certo, você questiona a pessoa, dá uma parada e pensa. Daniel, a grande maioria da população barretense é constituída por pessoas que ganham um pouco mais do que um salário mínimo. E um reajuste desse, ele de fato vai pesar mais sobre essa população. É um assunto que nós pretendemos continuar abordando, porque é do nosso interesse imediato. Num instantinho só e nós já voltamos. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante. Com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. Programa Fé e Cidadania na TV Virtual TV Lombardes, hoje com o nosso economista Daniel Bampaneto nos explicando a respeito desses reajustes que o governo impõe sobre a população acima da inflação. Hoje, Daniel, eu tive a curiosidade de ver na data de hoje o impostômetro. Já atingimos 382 bilhões e meio de arrecadação de impostos. Consta que o brasileiro hoje precisa até maio trabalhar só para pagar impostos, né? E a grande população do Brasil, claro, aqui em Barretos também é assim, aqui na região, além do desemprego que existe, muita gente até com dificuldades de encontrar o seu lugar no mercado do trabalho, não ganha mais do que o salário mínimo. No máximo 2, é difícil arrumar um emprego em Barretos para ganhar 3, 4 mil reais, né? E esses reajustes pesam mais em cima da população pobre. Ele pesa pelo impacto na proporção do que ele gasta com água, por exemplo, ou energia, ou combustível, que acredito que nem acaba alcançando, porque não deve ter veículo para ficar andando, a grande maioria. Mas influi nos transportes, por exemplo, Sim. O vendedor, as empresas têm carros e tudo isso vai para o custo, né? Vai para o custo. Então, os aumentos de combustível, que a gente está até com receio de que chegue a R$5 esse ano, né? Ou talvez até passe, isso tudo influi no produto final. São chamados custos indiretos. É. Você não paga diretamente, mas paga por aquilo que você adquire. Então, Com certeza, quando você aumenta custo, você pesa em cima daquele que ganha menos. Isso é cristalino, não tem o que questionar. Qualquer aumento em qualquer coisa que se faça, aquele que ganha menos é o que mais sofre. Quando você tem inflação, ele piora um pouco essa situação. Hoje, a declarada não é tão alta. Mas a dúvida que tem, não só você questionou, e muita gente tem, é o seguinte: na verdade é isso que nós estamos pagando de aumento das coisas? Está aumentando mais do que aquilo que estão informando? Dependendo do cálculo de onde é feito, nós temos uma Fundação Getúlio Vargas que verifica isso aí. Nós temos o IBGE que analisa isso aí.
Dependendo do foco que eles derem para descobrir onde é que tem o aumento ou abaixo de preço, você vai refletir nessa variação. E questão de inflação, nós sempre tivemos um problema muito sério na história do Brasil durante muito tempo. Quando a inflação chegou a 80% ao ano, lá no final do governo Sarney, nós tínhamos um problema de pagar uma conta até o meio-dia era um valor, do meio-dia à tarde era outro. Você imagina o peso daquele que ganha um salário e ele tem uma correção a cada 2, 3 meses, se a inflação subir por dia. Hoje ele é menos malvado do que tinha na época, mas ainda com recessão, com desemprego, com subemprego, com trabalhando em determinado lugar, às vezes ganhando até menos que salário mínimo, tem muito disso, principalmente aquele que é autônomo, que não tem um salário fixo mensal, eu não sei como é que o pessoal vive. Mesmo que ele ganhe um salário mínimo, se ele tiver um filho, 2 filhos, a mulher, e ele tiver que pagar o básico, sinceramente, eu acredito que o brasileiro ele vive de milagre no dia a dia. Não estou fazendo demagogia, não. Aí você começa a perceber por que tem tanta gente doente. Por que nós lotamos os hospitais? Por que a população não é sadia? Ele não tem condições de ter as coisas básicas de higiene, ele não consegue o básico mínimo de se alimentar e acaba acontecendo de gastando mais coisas que o governo tem, que deveria investir em outras coisas. Aí nós temos problema de saúde, nós temos problema de educação, nós temos problema de segurança. Então, se um dia você tiver um país com a situação econômica em dia, nós eliminamos um punhado dessas outras coisas. Será que essa violência, ela não vem justamente daqueles que procuram, de uma forma possível, de buscar algum recurso ilícito, por conta que o lícito ele não tem? É verdade. Será que não? Então nós jogamos culpa no pessoal que pratica violência, trafica droga, etc. Mas será que todo mundo tivesse emprego? Chegaria nesse ponto? Qualidade de vida melhor, né? E olha que, pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o Brasil está em 14º lugar entre todos os países aqui do nosso planetinha Terra, que mais tem carga tributária. E um escritório de contabilidade, já me falaram, trabalha muito mais para o governo do que para as empresas, porque são muitas taxas e impostos a serem recolhidas. É o assunto que nós vamos tratar no próximo bloco. Um instantinho só e já voltamos. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Daniel, já me falaram mesmo que os contadores, os contabilistas, os escritórios de contabilidade trabalham para o governo porque são tantos os impostos e as taxas que têm que ser recolhidas que às vezes os empresários pensam que são os contadores. Eu estou defendendo até vocês, porque Obrigado, acho de que é fato isso é muito imposto, muita taxa e tudo isso é repassado para as costas do pobre. Eu penso assim. Sim. Eu posso te falar como contador que você me apresentou como economista, embora eu tenha formação, mas eu ganho a vida como contador. E o que acontece não é que nós trabalhamos para o governo, tirando dos empregadores ou dos empresários para passar. O contador ele tem uma pressão que muita gente não sabe. A máquina de arrecadar do governo em quase todos os níveis, ela é uma das mais perfeitas que eu já vi. Eles controlam a sua vida através do seu CPF, a partir do momento que você passa um cartão de crédito no banco, no supermercado, onde você comprar, significa que na velocidade da luz, que é 300, não sei quantos mil quilômetros por minuto, por segundo, o governo já sabe que você, CPF tal, que mora na rua tal, que comprou no mercado tal mercadoria já tem pronto. E ultimamente nós estamos começando a perceber, em função das mazelas que nós temos na parte política, de desvio de dinheiro, de lava-jato e outras coisas todas, o governo passou a agir com muito mais rigor. O contador, dependendo do volume de dinheiro que a empresa
movimento em dinheiro vivo, passou de 30 mil reais, o contador é obrigado a denunciar para a Receita Federal que o comerciante ou a pessoa física fez aquilo. Nós acabamos recebendo, é um comentário meio pesado até, nós recebemos do cliente para denunciar ele para a Receita. Nós seríamos a pessoa que estaríamos prejudicando aquele que nos paga. E quando você diz que nós temos uma carga pesada, realmente ela é. Eu saí do Brasil algumas vezes, e todas as vezes que você sai, você acaba tentando verificar lá fora aquilo que você faz aqui. E uma vez, numa entrevista com uma alemã, e eu perguntei para ela quanto custava a previdência dela. Ela assustou com isso. Por que quer saber? Não, como é que acontece se você tiver acidente? Eu, daqui 10 minutos estou no hospital, estou sendo operado em 15 minutos. E quanto vocês pagam tanto? Eu falei, caro, né? Falei, não, por que caro? Eu sou atendido. Por que? Você não tem que pagar lá também? Você tem que pagar para ser atendido. A nossa diferença Brasil e Alemanha é que você é atendido, nós não. Nós não temos pagar a mesma coisa de vocês, mas não temos aquilo que vocês têm. Então, o imposto no Brasil, eu não acho ele caro. Eu acho caro você pagar e não ter. Não tem a devolução, o retorno em todos os setores. Todos os setores. Se você paga e tem de volta, nós deveríamos ter segurança, nós deveríamos ter escola, nós deveríamos ter merenda escolar, nós deveríamos ter escola para filho, deveria ter lugar de hospital, qualidade de vida, saúde. Você está pagando para isso e não está recebendo. Deficitários, né, Daniel? Exatamente. Você está pagando e não está tendo de volta. Nós precisamos reclamar o que nós não temos, porque pagar exige que a gente pague. Se você não fizer, você tem um problema muito sério. Então, são coisas que acho que vale a pena a gente deixar muito claro, que nós deveríamos, a população, nós começamos a ter um movimento o ano passado, retrasado, movimento de rua por conta do aumento de passagem. Você viu o que aconteceu. Por que nós não fizemos mais isso? Porque começou a descobrir que tinha muita gente que estava envolvida em corrupção? Tá. Nós deveríamos continuar no mesmo assunto, continuar na mesma linha, cobrar do poder público. Exigindo, né? Nós não cobramos. Nós não conseguimos juntar 10 pessoas para ir lá falar com não sei quem, que olha, está errado isso, e vai no nosso bairro e divulga. Então nós precisamos, exatamente, na minha concepção, uma educação a respeito de economia e de dinheiro, saber o que está falando e cobrar de quem é responsável. Eu vejo assim. Eu tenho a impressão, e você deve ter todos esses argumentos para nos explicar, nenhuma empresa deixa passar o seu pessoal acima daquilo que pode pagar, né? A questão de recursos humanos, controla. Já no setor público, nem sempre é assim, diferente do setor privado, tem o empreguismo. Nós vamos falar nesse assunto no próximo bloco. Nós voltamos em poucos segundos. Propaganda eficiente e com excelente custo-benefício é na Lombartes Comunicação. A Lombartes Comunicação põe sua propaganda nas ruas, em bus doors do transporte urbano, nos televisores dentro destes ônibus que transportam milhares de passageiros por dia e mais 8 televisores no terminal de integração. Bus doors, TVs nos ônibus e no terminal e TV corporativa é com a Lombartes Comunicação. Ligue 99122-1823. Trabalhando mais especificamente com o setor privado, temos certeza que o Daniel pode nos explicar, né, com competência, como que o setor privado controla, né, suas receitas e suas despesas. Já no setor público nós temos dificuldades, porque planejamentos que às vezes não funcionam e temos um empreguismo. O próprio setor aí do SAAI divulgou que 44% da receita é gasto com pessoal e ainda vai abrir um concurso para contratar mais gente. Ou seja, essa diferença entre o controle de receitas e despesas, né, no setor público nós temos mais dificuldade, né, Daniel? Tem, mas nós temos que lembrar uma coisa. Normalmente, o orçamento público, seja da Prefeitura, do Estado e União, o legislativo analisa isso. Então, a pessoa que está lá e analisa aquilo que a Prefeitura dizendo que vai fazer, onde ela vai gastar, ele tinha que ser efetivo. Por lei, isso existe, ele é aprovado e nós não podemos reclamar muito que os nossos representantes aprovaram aquilo que foi para lá.
E, naturalmente, o prefeito, ou o governador, ou o presidente da República, ele tem os argumentos do porquê das coisas. Então, quando a gente fala assim, eles gastam diferente do que nós gastamos na vida privada, eu concordo. O dia que você tiver uma empresa e te faltar dinheiro, não tem perdão. Você não aumenta a sua receita do jeito que você quer. Eu tenho um escritório, eu trabalho com um grupo de pessoas. Falou, bom, a partir de amanhã eu vou dobrar o meu rendimento. Eu perco meus clientes. O poder público, como diz o ditado popular, ele tem a caneta na mão. Ele cria uma lei, ele cria um decreto, ele cria uma norma, oficializa, publica e manda cobrar. Como lá a pessoa que manda pagar não sai do bolso dele, vamos dizer assim, eu não tenho tanta, não é que eu não tenho preocupação. Ele vai dizer que é necessário para poder tocar a cidade, ou estado, ou união desse jeito. Então, quando você mexe com o dinheiro dos outros, você, possivelmente, não vou dizer que o prefeito não toma cuidado, mas você não tem a mesma coisa que você meter a mão no seu bolso para pagar as contas e sabendo que pode faltar um dia. A lei de responsabilidade fiscal, eu achava que seria uma lei que ia consertar a nossa situação, mas entretanto, alguém foge dela, ultrapassa alguém no Brasil inteiro. Já existe há 18 anos essa lei, Há 18 é do ano 2000. E ainda nós estamos percebendo, praticamente todos os níveis de administração, poucos enquadram dela. O dia eu estava verificando a publicação a respeito dos estados, menos da metade cumpriu aquilo que a responsabilidade fiscal colocou. E o que aconteceu? Um passa para o outro, depois vai para frente. O governo que está recebendo agora pega uma dívida para trás, ele quer resolver o problema do tempo dele, ele não vai querer pagar conta lá de trás, porque não faz nada, ele perde a eleição, não vai para frente. E dessa altura nós vamos jogando e acontece aquilo que nós verificamos até há pouco tempo, das gestões anteriores sendo cobradas, a gestão posterior tentando tocar a vida dela. Então, mecanismo, legislação, organização, teoricamente falando, nós temos tudo para funcionar, mas na prática não funciona, infelizmente. Então, nós temos assim, eu não estou falando da turma de agora, da idade que eu tenho, eu já assisti a posse de, sei lá, 20 não, mas uns 15 prefeitos em Barreto já. Então, você vai acompanhando isso durante muito tempo. E você vai percebendo que eles têm dificuldade também. Ele tem que lidar com a coisa pública, tem que lidar com pessoa, tem que lidar com Câmara, depende de verba do Estado, depende de verba federal. O do Estado manda ou atrasa, se atrasa aqui, cria um problema danado. Mas, quando você coloca de receita e despesa, aquilo que eu disse no começo, existe uma intenção, existe legislação que diz, olha, eu vou arrecadar tanto e vou gastar com tanto. Mas a Câmara de Vereadores, ela deve ser um órgão fiscalizador dessa administração. Mas ela é para isso. Quem aprova primeiro a lei dos prefeitos são os vereadores, não é o tribunal. Não pode ir aprovando e deixando tudo correr. Então, né? Se nós voltarmos lá no começo da nossa conversa, o que vai acontecer? Se nós não cobrarmos de quem fiscaliza, não vai fiscalizar. A sua dica final, então, que a gente entende, é de que a população precisa ser mais politizada. Politizada, participativa, cobrar daquele que elegeu. Ponto final. Eu vejo assim. Quem é que cobra hoje? Você está cobrando. Muito bem. Nós agradecemos demais esses esclarecimentos que nosso amigo Daniel Vampa Neto nos prestou. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Agradeço a oportunidade. O que eu puder ser útil, você pode contar comigo. Obrigado. Muito bem, voltamos logo em seguida. Aguarde sempre, acesse Lombardes Comunicação e as nossas redes sociais, acompanhando esses assuntos que são sempre de interesse público, por mais justiça social. Até mais.